Um abraço para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo. O Rotas da Bola, podcast e videocast totalmente dedicado ao futebol internacional, chega ao seu episódio 9, totalmente voltado para a Copa do Mundo. Para você que não conhece ainda, esse projeto começou em 2019, um podcast totalmente dedicado ao futebol internacional, que agora ganha um episódio de luxo, um momento de luxo com a chegada da Copa do Mundo. Eu estou aqui com o narrador e apresentador Pedro Abílio. Um episódio especial, né, Pedro? E essa voz que você ouviu primeiro é de Fred J, de Todo Tempo Esportes. Tudo bem, Fred? Tudo certinho. Clima de Copa. Esse episódio é especial, afinal de contas, nós estamos aqui, porque poderíamos ter sido deixados de fora desse episódio pelo Luiz Henrique. É verdade. Então, o Sérgio Ramos, que está escutando a gente, é um dos espectadores e ouvintes do Rotas da Bola, está na casa dele, em Paris, provavelmente, né? Acompanhando Rotas da Bola e perguntando por que eu não estou na Copa do Mundo, por que o Sérgio Ramos não está na Copa do Mundo. Vamos falar disso, de Espanha, de Alemanha e da Bélgica. A geração belga? A eterna geração belga. É muito boa, tem muito tempo. Essa geração ela é grande e boa, hein? As seleções, né, de Alemanha, Espanha e Bélgica e as suas respectivas primeiras fases, né, nessa Copa do Mundo do Catar. Primeiro, Fred, Alemanha, Espanha e Bélgica, eu até coloquei aqui para a gente analisar um ponto geral, um ponto em comum entre essas seleções, é que elas são seleções fortes, mas são seleções que chegam com pressão um pouco menor. São seleções que não têm toda aquela responsabilidade de desempenhar um grande papel, afinal de contas, vem de um histórico de reformulação. A Bélgica menos. A Bélgica, muito se fala, né? Essa é a Copa que a Bélgica tem que desempenhar alguma coisa, porque em 2018 a gente viu o que aconteceu em termos de potencial. A seleção da Bélgica fez muitos jogadores crescerem. E talvez nesse aspecto elas joguem um pouco mais soltas, né? Joguem um pouco menos pressionadas. E te falaria também que tem uma outra questão que é semelhante. Muitos jogadores jovens nas três seleções. A Bélgica tem alguns atletas mais experientes, mas tem uma estrutura jovem nos elencos com 26 jogadores. Quando eu falo que o Sérgio Ramos, por exemplo, está fora, é um sinal que está tendo uma renovação relevante, nesse caso da Espanha. Para a Alemanha isso é ótimo, Pedro. É ótimo não chegar com essa pressão. Traz alguns jogadores rodados, jogadores experientes, não vem com como obrigação, e a Alemanha, ela come pelas beiradas historicamente. Historicamente. Obviamente vai depender muito de cruzamento. Desses três que a gente vai falar agora nesse episódio, dois vão se provavelmente, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente disso, vão se encontrar. Logo nas oitavas, lembrando que o grupo da Bélgica tem a Croácia ainda, que pode azedar o caldo aí em algum momento. É bom para a Alemanha não ter pressão. A Alemanha se dá bem quando não tem pressão. Se quando tem pressão, administra. Quando não tem pressão, lembrando que eu acho ainda que a Alemanha pode cavar uma vaguinha além do que todo mundo está pensando. A Espanha está um passo atrás em relação à Alemanha, porque é uma seleção ainda mais jovem, com um processo de transformação enorme. Você gostou de ver a Espanha em 2018? Não. Foi terrível. Claro sinal de que esgotou. Já era, né? Aquele ciclo de 2010 tinha que de fato acabar. Acabou. E eu te falaria até que o ciclo era de 2008, né? É verdade, da Eurocopa. Maior ainda. Então, a Espanha está um passo atrás, porque tem uma seleção mais jovem, e a Alemanha, de uma certa forma, péssima em 2018 também, começou a mexer alguma coisinha logo ali. A Espanha ainda demorou um pouquinho depois. Então a Espanha tem menos pressão ainda. A Espanha vai mais leve ainda para essa Copa do Mundo. Se não classificar a Espanha e a Alemanha no grupo que tem Japão e Costa Rica, é um hecatombe. Então eles vão ter uma decisão entre eles e, em tese, 2 jogos para administrar e fazer testes. Porque aí depois o mata-mata é outra história. Mas
por incrível que pareça, apesar do tamanho das seleções e a tradição ser um pouco diferente, Pedro, a Bélgica, ela tem um pouco mais de pressão, entre aspas, porque sempre tem uma grande expectativa. Tem jogadores de porte que devem se despedir de Copas do Mundo agora. De Bruyne tem 31 anos. Não dá para cravar que com 35 ele pode, mas não dá para cravar. A Bélgica tem... Eu não acho que eu tô falando uma coisa tão maluca, não, porque a Bélgica precisa de mostrar alguma coisa. Sim, então, com certeza. Você não concorda que, claro, curiosamente, a Bélgica teria um pouquinho mais de pressão do que a Alemanha e a Espanha? Acho sim. Tem, justamente por essa situação, né? São seleções que, apesar do histórico, né, elas estão num momento diferente em relação à Bélgica. O ponto com a Bélgica é que a gente sabe que, beleza, tem uma geração de jogadores muito bons, mas talvez pelo histórico, né? Talvez pela história como um todo, a seleção da Bélgica fique ali ainda numa pressão um pouco menor do que França, do que Brasil, do que Argentina, apesar do potencial ser de nível muito alto também. Muito bom, vamos entrar então no grupo E da Copa do Mundo. Vai começar mais um grupo do Mundial do Catar: Alemanha, Japão, Espanha e Costa Rica. Claro que com foco aqui, né, nessa reformulação de Alemanha e Espanha, mas também trazendo alguns pontos sobre essas seleções, né, de Japão e de Costa Rica. Primeiro fator com relação à Alemanha, Fred, é o treinador diferente depois de 2006, né? Foi um ciclo muito grande. A Alemanha é a seleção que menos trocou treinadores na história do futebol, e o Joachim Löw deixa um legado, né, de título mundial, de uma seleção reconstruída, de um futebol que começou a ser repensado no seu país, né, lá para as crianças até a seleção que levantou o troféu no Brasil em 2014, mas todo mundo entendeu que depois de 2018 para cá o ciclo já tinha que ter sido cortado também. Tranquilamente. Então a gente não vai ver nessa Copa do Mundo alguns jogadores-chave da Alemanha que a gente acostumou a ver. E aí, nós falamos isso sobre algumas seleções que a gente está apresentando nesse Rotas da Bola. Tem muitos jogadores desconhecidos. A Bundesliga não é tão vista quanto a Premier League. E isso traz uma indagação em relação ao que a Alemanha pode fazer. O trabalho do Flick é muito interessante, tá? Um treinador de braçada nas eliminatórias. Sim. De braçada. Fez uma Liga das Nações inconstante, não deixou uma boa impressão. Então a última competição oficial antes da Copa do Mundo da Alemanha não foi bem. Foi eliminada na Eurocopa pela Inglaterra. Também longe do seu máximo potencial. Mas, exatamente por isso, Pedro, a pressão é menor ainda. Pois é. Tá. Estão mudando. Obviamente, assim, eu falei que algumas peças históricas não vão estar presentes. Algumas. Mas tem o Neuer. Tem o Esse Miller. desequilibra, né? Esse desequilibra. Para a gente falar, passar por partes aí individualmente, se tem um goleiro que pode desequilibrar é o Neuer sempre, né? Baita goleiro. Baita goleiro. Atuou até como líbero, fisicamente sempre foi muito forte. Tem a figura do Thomas Müller, que muitos acham, o cara é um peladeiro, todo desengonçado. Mas esse peladeiro tem um monte de gol em Copa do Mundo. Né? Jogador taticamente importante, inteligentíssimo, atua em várias partes do campo, é um baita jogador. Tem o Gundogan, que talvez chega para uma Copa do Mundo no seu momento mais maduro como jogador. Cercado de muita expectativa em outras épocas, hoje não tem essa expectativa toda em cima dele, mas é bom jogador. É bom jogador. Então a Alemanha tem essas peças que são interessantes. E uma turma jovem muito importante. Eu falei Neuer, falei Gundogan, falei Thomas Müller. E tem o Rüdiger. Então você tem uma espinha dorsal ali com jogadores
Mais experientes. Mais experientes, mais soldados acostumados a jogos grandes. A Alemanha, posso até queimar minha língua, tá, gente? Mas cuidado. Porque são jogadores que, nesse trabalho do Hans Flick, eles ganham confiança, né? Eles começam a ganhar espaço e são jogadores que estão jogando em grandes clubes, por exemplo. Sim. Vai falar sobre as opções da seleção da Alemanha, né? Tá precisando mudar um jogo a seleção da Alemanha. São vários os jogadores possíveis para fazer isso acontecer. E a Alemanha, ela sempre teve um jeito de jogar, né, Fred? Sempre foi de uma imposição física e de uma ofensividade que a gente sabe muito bem como funciona. Eu até vim buscar aqui na minha colinha, com relação a esse grupo da seleção da Alemanha, sobre o trabalho do Hans Flick para fazer a seleção da Alemanha voltar a atacar um pouco melhor, né? Você citou a situação do Thomas Müller, mas hoje a gente tem um Kai Havertz, por exemplo, que é um cara que é muito versátil, né, no ataque. E a ausência desse ataque, o Timo Werner, né, que na expectativa, né, por sua situação física, enfim, uma seleção da Alemanha que, por esses jogadores, a gente sabe que está bem servida. Mas onde eu estou querendo chegar é sobre os jogadores que podem entrar ao longo da Copa do Mundo, sobre os jogadores que ainda precisam se apresentar a essa seleção da Alemanha. É uma lista grande, uma grande gama de nomes que são jogadores que acho que daqui a um tempo a gente vai ver trocando de camisa para movimentar a prateleira de cima do mercado de transferência na Europa, Fred. Concordo. E tem jogadores que assim, já mudaram de camisa, que são jogadores novos, são jogadores que o público não vê tanto. Vou dar um exemplo aqui. Goretzka. Nós, fãs de futebol, a gente trabalha com futebol, a gente acompanha. Ele não é novidade, mas nem todo mundo vai ter o olhar lá voltado. Gnabry. Tá lá discreto, lá comendo a bolinha dele no Bayern de Munique, sossegado. Sané. Tá lá, é discreto. Eu tô querendo trazer o seguinte, tem nomes que eu tenho certeza que vão mudar de camisa. Esses já mudaram e podem mudar, mas são jogadores jovens, com rodagem e que muita gente não conhece. Não conhece no sentido de acompanhar. Vou dar um exemplo aqui. Quer um jogador eficiente? Quer um mais eficiente do que o Kimmich? Também joga lá, tranquilo, sabe? Se precisar faz golaço. Se precisar faz golaço, se precisar defende. Tem até curiosidade, né? Tem o Moukoko, né? Que é um jogador. Essa foi uma surpresa da convocação, um jogador de 17 anos que nasceu em Camarões. Eu tenho algumas restrições a essas situações de jogadores que se naturalizam, cada um tem uma história, claro, mas quando tem um certo excesso me incomoda, mas isso é um assunto para um outro momento. É uma aposta de 17 anos, curiosíssima. Jogando, assim, ganhando muitos minutos no Borussia Dortmund. Né? Surpreendente. Já era consolidado, né? Surpreendente. Assim como tem jogadores do próprio, jogadores de meio ataque do Dortmund que são interessantes, né? O ADM, é interessante. O Julian Brandt, interessante. Há algum tempo, né? Então, jogadores que é bom dar uma olhada. E sabe o que me surpreendeu? A volta do jogador que fez o gol do título da Copa de 2014, Pedro. Eu não esperava que ele voltaria, tá? Ou você tinha essa expectativa? Acho que não. Tá no Eintracht Frankfurt, tô falando de Mário Götze. Já há algum tempo se fala, parou, vai parar, o que é que vai acontecer? Mas entre as poucas opções aí pela situação de experiência, acaba aparecendo esse. Então, puxando aqui alguns jogadores, né, dessa Copa do Mundo, como o Julian Brandt,
que estiveram no Mineirão nas Olimpíadas de 2016. Exatamente. Uma seleção sub-23 da Alemanha, que era mais um sub-20, né, mas que jogou em Belo Horizonte e que agora tem alguns atletas, né, que estão despontando, que vão disputar a Copa do Mundo no Catar, Fred. Pois é, ou seja, estou falando de 2016. Verdade. Teve uma Copa nesse meio do caminho, teve outra Olimpíada, tem rodagem, tá? É isso que eu citei esses nomes, por quê, Pedro? Esses caras têm rodagem. Esses caras não são qualquer um. E é isso que é importante ficar atento, sabe? Acho que é muito importante ficar atento. Vamos lá para a Espanha? Pois bem, seleção que estará, né, nesse grupo da Alemanha, a seleção espanhola do técnico Luís Henrique. Deixou não só o Sérgio Ramos, né, mas algumas ausências aí que o pessoal tá meio assim, né? Como é que é essa história de reformulação? O fato é que reformulou. A fúria tá diferente, Fred. Acho que os dois nomes mais comentados, que não estão na Copa do Mundo, são o Sérgio Ramos e o De Gea. Acho que esses foram... Né? Tem outros, mas acho que esses dois talvez sejam os que mais tenham causado um certo espanto, porque são jogadores rodados, experientes, e é uma Copa do Mundo. Tem aqui, ó, o Thiago Alcântara também, fora dessa lista. Eu acho que ele está num patamar abaixo dos dois, pelo fato dele não estar no seu melhor momento. Mas é um jogador experiente, ok, né? Se estivesse não seria uma surpresa. Mas também não é uma ausência que eu considero que, pelo momento que ele vive no Liverpool, eu acho que quando ele vai para o Liverpool, joga muita bola, inclusive. Mas é um jogador que nunca retomou, na minha opinião, pelo menos, o patamar de jogo dele antes de ir para a Inglaterra. Estou enganado ou não? Não, acho que não. Acho que é isso mesmo. Sempre foi uma incógnita, né? E nunca foi um titular absoluto, assim, com relação à equipe do Liverpool. O Klopp até tentou, né, fazer com que ele se tornasse esse jogador, mas o Thiago acaba não correspondendo nesse sentido. Outros nomes aqui, só para a gente citar uma lista de opções, né, que o pessoal da Espanha acabou publicando depois que ficaram de fora. O Cucurella, né, que assume uma condição ali na Premier League e acho que fica essa pulguinha atrás da orelha muito pela primeira parte, né, de temporada, apesar de não ser um grande desempenho coletivo, é um cara que individualmente ele mostra algum serviço. E aí os outros são esses nomes, né, que a gente citou, os principais, né, de De Gea, Sérgio Ramos, Thiago Alcântara, Kepa, enfim, alguns nomes que estão aqui nessa lista de nomes que por opção não estão nos convocados do técnico Luís Henrique. A Espanha tem condições, Fred, de ser primeira colocada no grupo E? Tem. Tem muito jogador jovem, como eu falei um pouco antes, ela está num processo um pouquinho atrasado em relação à Alemanha, mas vai para a Copa. Por exemplo, não teve essa turma toda, mas tem o Carvajal, tem o Azpilicueta, experientes também, né? Tem o Laporte, Jordi Alba, Busquets, Rodri, né? Morata, que eu não preciso falar a verdade, não vejo graça nenhuma no Morata. Asensio. São todos jogadores com uma certa rodagem. E aí tem jogadores mais novos que sobre eles cai uma expectativa bem grande. Ferran Torres, Ansu Fati, Pedri, né, que muito falado também. Pedri, Gabi. Isso no Barcelona. Né, tem jogadores que tem alguma coisa para mostrar. Então, assim, a gente fala de uma seleção muito jovem, uma seleção que abre mão de alguns veteranos, mas com uma expectativa muito grande. O jogo Espanha e Alemanha, ele vai ser uma partida muito interessante. Por quê? Vai colocar essas evoluções semelhantes, na minha opinião. Lembrando que nós falamos de Olimpíada, a Espanha decidiu a Olimpíada do Japão com o Brasil. Com jogadores que vão estar na Copa do Mundo também. Verdade. É interessante ver, Pedro, que os dois estão numa situação semelhante. Né? Muitos jovens,
pontuados com alguns jogadores experientes. E sem pressão. E sem pressão. Isso é um fator que, na minha opinião, é muito interessante. É muito interessante. Torna mais leve, diminui o peso e pode, sim, causar estragos. Não só entre eles, dentro do próprio grupo, como um estrago maior ainda se avançar. E para avançar vai pegar casca grossa logo de cara, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ô Fred, a seleção do Keylor Navas ou a seleção do queridinho do Jürgen Klopp, o Minamino? Empate técnico, Pedro. Assim, a Costa Rica, ela penou para... O Japão chegou de maneira mais tranquila à Copa do Mundo. Sim. Guardado, obviamente, as questões, né, continentais, regionais, etc. Então a Costa Rica, o empate é técnico mesmo. Mas a Costa Rica, pelo fato de ter penado um pouco contra seleções da CONCACAF, que nitidamente são de um nível muito inferior, ela me deixa um pouquinho com a pulga atrás da orelha. Então eu vou no queridinho do Klopp, no Minamino. Seleção japonesa. É o Rotas da Bola na Copa do Mundo. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Muito bem, se falamos aqui de Alemanha e Espanha, né, favoritas nesse grupo E, quem está do outro lado esperando e querendo passagem por esse caminho, já sabendo que pode enfrentar uma das duas, né, numa eventual oitava de final, é a seleção da Bélgica. Eliminou o Brasil em 2018, foi muito falada, tem vários dos seus principais jogadores espalhados nos principais clubes do futebol europeu. A Bélgica chega ao Catar e a Bélgica é uma seleção ofensiva, a Bélgica é uma seleção que sabe jogar no contra-ataque, mas, acima de tudo, é uma seleção que precisa dar uma resposta àquele assunto que a gente já introduzia, Fred. Exatamente. Chega com uma certa pressão, porque tem que mostrar algum resultado. Última Copa de vários jogadores. É um processo de renovação, mas um processo de renovação com jogadores já estabelecidos no futebol mundial. De Bruyne, Courtois, Lukaku, que sabe-se lá a condição dele, Mertens, até alguns reservas, né? Batshuayi. Jogadores que estão num processo de crescimento e que eu gosto demais. Tielemans, por exemplo. Muito bom jogador. Jogador do Leicester, muito bom. Muito bom. Tem o Hazard, que é uma incógnita. Não acho que o Hazard vai ser o Hazard da Copa de 2018. Sinceramente que não. Mas ele é um dos caras que precisa de dar uma resposta. Um meio de campo que é técnico, é experiente, é interessante, porque tem o Witsel, tem o Carrasco, tem o De Bruyne. O Hazard pode ser um desses caras de meio de campo. Tem o Tielemans. É muita opção boa. Tem o Trossard, que faz gol pra caramba no Brighton. Tem o Mertens, que hoje joga na Turquia, no Galatasaray. É muito jogador que sabe jogar, Pedro. E mais, ao contrário da Alemanha e da Espanha, que vão testar vários jogadores, a Bélgica não precisa ficar testando jogador, não. Não tem o Kompany, mas tem. Quando você fala assim, eu quero lembrar 2 zagueiros da Bélgica, exceto o Kompany, os 2 estão lá. Em clubes diferentes do que eles, né, se destacaram, né? Vertonghen hoje é um jogador do Anderlecht e o Alderweireld é um jogador do Antwerp, Royal Antwerp. Experientes. E aí eu acho que tá um probleminha da Bélgica. Tem um baita goleiro, mas tem uma defesa
mais velha. Munier, os dois zagueiros. Eu acho que ali é o ponto fraco. E vai ter o Canadá e vai ter o Marrocos no grupo. Beleza, nós vamos ver o Alphonso Davies na Copa do Mundo, isso é muito interessante. Mais um jogador que vai jogar para uma seleção de um país onde ele não nasceu. Esse também por diversas razões, ele nasceu em Gana, rodou na Alemanha e joga pelo Canadá. Mas tem a Croácia. Então essa equipe da Bélgica, que tem muita qualidade do meio para frente, tem uma defesa envelhecida, exceto Courtois, vai encarar um time comandado pelo Modric, que pode também definir um caminho nessa Copa. Um eventual choque entre Bélgica e Croácia pode empurrar um dos dois para o melhor time do grupo com o qual eles vão se enfrentar, Alemanha ou Espanha. E isso pode definir mais uma vez o caminho da Bélgica numa Copa do Mundo. Da outra vez pegou o Brasil, passou, foi semifinalista, mas não conseguiu se impor diante da França. Até encarou, mas não se impôs. Vai se impor agora? Apesar das necessidades que eu ainda vejo nessa seleção da Bélgica, ainda parece que falta alguma coisa, é para mim a favorita a liderar o grupo. Sim. É a favorita a ganhar da Croácia e tudo. Mas eu vejo esse confronto muito mais equilibrado do que uma grande vantagem para a Bélgica. Equilibrado. Na casa dos 60-40, 55-45, não vejo muita disparidade, a depender de qual Croácia a gente vai ver no Catar, se a Croácia consistente, uma equipe que sabe, né, em muitos momentos deixar o adversário com a bola. A gente viu isso na Liga das Nações, por exemplo, uma seleção traiçoeira, né? Ao mesmo tempo é algo que a Bélgica sabe fazer muito bem também, que eu destacava agora há pouco, mas aí sai um confronto muito equilibrado. E essa possibilidade de cruzamento já para as oitavas de final, né, Fred? De Alemanha e Espanha, de Bélgica e Croácia, confrontos europeus aí de seleções que são potências dessa Copa do Mundo, né? E o grupo favorece. O grupo favorece. Principal, né? Não tem uma terceira força no grupo. Não tem, por exemplo, a gente vai chegar a falar sobre isso, o grupo que tem Portugal e Uruguai tem a Coreia do Sul, que é mais fraco, a seleção mais fraca que os dois, mas tem o som. Nesse grupo não tem. Não dá para falar que o Marrocos e Canadá, óbvio, gente, isso aí é uma previsão, é uma análise baseada no que a gente acompanha, no que a gente estuda, no que a gente consegue trazer aqui para vocês. Futebol pode trazer coisas que a gente não imagina. O Canadá se classificou com muita tranquilidade nas eliminatórias da CONCACAF. Mas o nível é abaixo. Beleza, tem o Davies. Mas quantos Davies tem no Canadá? Então, Bélgica e Croácia vão jogar sabendo que vai depender muito do caminho que eles querem seguir pela frente. Lembrando que em 2018 a Bélgica estava no grupo da Inglaterra e ali, no meu entender, a Inglaterra gostou de ficar em segundo lugar. O último jogo os dois ganharam, era Panamá e Tunísia, os dois ganharam os dois primeiros jogos, o último era entre eles e cada um fez o que quis fazer. E os dois voltaram a se encontrar. Se encontrar não, os dois quase que se encontram, né? Os dois chegaram à semifinal. Chegaram assim. Então, a Bélgica, eu concordo com você, eu colocaria 58%. Só para ser diferente de favoritismo aí para Bélgica fechar esse grupo em primeiro. Mas a Croácia não é uma surpresa. Isso que é importante frisar, né, Pedro? Com certeza. Croácia do Modric, a Croácia vice-campeã, né, da temporada da Copa do Mundo de 2018. Vamos ver essas seleções se enfrentando aí nesse grupo F da Copa do Mundo, grupo da seleção da Bélgica, grupo da geração belga. E a gente vai fechando mais um Rotas da Bola por aqui. O 9º episódio. Destacamos principalmente nessas seleções de Alemanha, Espanha e Bélgica.
mas se fosse para apontar num apanhado geral aqui desses dois grupos, ainda aposto minhas fichas na seleção da Bélgica, Fred. Ousado. Ainda faço... A Bélgica enfrentando a Alemanha ou a Espanha e ela passando é uma confirmação que a camisa está mais pesada. Copa do Mundo no Rotas da Bola, edição especial, né, para o Catar. Este é o nosso 9º episódio e você encontra a gente lá em otempo.com.br. Nós estamos também no seu agregador preferido, pode acompanhar aí nos agregadores de podcasts e, claro, no youtube.com/otempo em vídeo com o Rotas da Bola, analisando o que acontece na Copa do Mundo. Não é só nesse início de Copa do Mundo, não. A gente vai até a final, Fred. Se a Bélgica vai, eu não sei. Mas nós vamos. Nós vamos. Tem muita coisa pela frente. É isso, gente. Até a próxima. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.